E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos recomeço. Essa história eu achei ela muito bem escrita, ela é muito bacana, ela é fictícia, tá, gente? Ela foi feita apenas para entretenimento, nada do que acontece na história é real. Não levem pro coração, eu achei o final da Prota muito bom. E o final também dos pais narcisistas, do ex-noivo Banana, é bem, bem bacana. Eu não vou falar porque eu vou começar a dar spoiler aí, vocês vão ficar chateados. Não se esqueçam de curtir, de comentar o vídeo, tá? Existe também a opção IPA, é hypar, mas eu gosto de falar IPA. É assim, você curte o vídeo, depois que você curtir, vai aparecer essa opção. É de graça, sem custo-benefício nenhum, e essa é uma ferramenta para o YouTube, que o YouTube dá para você mostrar que gosta do canal, tá? Semana que vem teremos mais histórias. Domingo eu vou procurar. E gente, eu tenho fé que eu vou encontrar histórias da playlist Mamão com Açúcar, tá? Peço que tenham um pouquinho de paciência. Espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus e tchau! Depois de me formar no ensino médio, fui diagnosticada com amnésia progressiva. Pouco a pouco eu esqueceria todo mundo, até mesmo de mim. Quando cheguei em casa, mamãe e papai colocaram os documentos de transferência das ações que deveriam ser minhas na frente de Olivia Bennet, a filha que criaram como se fosse deles. Maya, você é a mais velha. Precisa ser mais compreensiva com a Olivia. Pare de implicar com ela o tempo todo. Estamos cansados até de olhar para você. Assenti, voltei para o meu quarto e chorei a noite inteira. Mas, quando acordei na manhã seguinte, não conseguia lembrar por que meu travesseiro estava molhado. Naquela tarde, encontrei meu noivo, Julian Sterling. Ele enxugava as lágrimas do rosto de Olivia enquanto me encarava com um desprezo evidente. Maya Bennet, eu só estava demonstrando um pouco de carinho pela Olivia. Você realmente precisou fazer tanto escândalo por causa do fim do nosso noivado há alguns dias? O que há de errado com você? As palavras dele me fizeram chorar, mas no café da manhã do dia seguinte, quando Julian voltou a me repreender friamente, eu apenas o encarei, confusa. Quem é você? Eu estava esquecendo tudo cada vez mais rápido. Então, certa noite, Julian disse que queria me levar para dar uma volta. Ele parou em um trecho deserto da estrada e disse: Maya, pega uma coisa no porta-malas para mim. Obedientemente saí do carro. Assim que fechei a porta, Julian acelerou e zombou. É isso que você ganha por se comportar mal. Fique aí e pense no que fez. O carro desapareceu em alta velocidade. Fiquei sozinha à beira da estrada, com a mente completamente em branco. Queria voltar para casa, mas não conseguia lembrar o endereço. Só quando a família Bennet entrou em pânico e Julian vasculhou a cidade inteira, foi que a verdade finalmente surgiu. Eu realmente havia desaparecido. Desde que fui diagnosticada com amnésia progressiva, criei o hábito de manter um diário. Enquanto ainda me lembrava das coisas, escrevia tudo o que precisava fazer no dia seguinte. Abri o caderno com a prática de sempre para ler o que havia escrito na noite anterior. Era o 7º dia da minha perda de memória, e parecia que eu estava esquecendo tudo cada vez mais rápido. 1. Nunca mais vou amar Julian. 2. Mamãe e papai não vão pagar minha faculdade. Lembre-se de ir à cafeteria às 10 horas para o trabalho de verão, assim você poderá juntar dinheiro para os estudos. Havia mais algumas linhas abaixo, mas a tinta tinha borrado, e já não era possível lê-las. Talvez minhas lágrimas tivessem manchado a página. Mas eu não conseguia lembrar por que havia chorado no dia anterior. Também não fiquei pensando nisso. Ninguém se importava comigo, além de mim mesma. Também não tive coragem de contar a ninguém que estava doente. Embora fosse a filha biológica da família Bennet, eu nunca fui realmente bem-vinda naquela casa. Se contasse para mamãe e papai, eles provavelmente só me chamariam de idiota e diriam que nunca deveriam ter me trazido de volta. Guardei o diário e me preparei para sair para o trabalho. Assim que desci as escadas, ouvi risadas vindas da sala. Mamãe, papai, Olivia e um homem que demorei alguns segundos para reconhecer estavam reunidos ali. Só então me lembrei de que aquele homem frio e distante era meu noivo, Julian. Ele me olhou com uma antipatia tão evidente que chegava a parecer nojo. Venha aqui e peça desculpas para a Olivia. Seus pais transferiram as ações para ela ontem e, em seguida, você jogou água fervente no braço dela. Maya, como você pôde ser tão cruel? Olhei para o braço impecável de Olivia, sem qualquer lembrança de tê-la queimado. No entanto, quando acordei naquela manhã, encontrei uma queimadura feia na parte interna da minha panturrilha. A dor era insuportável. Ao me ver parada em silêncio, minha mãe me empurrou com impaciência. Peça desculpas, sua ingrata. Pare de bancar a sonsa. Perdi o equilíbrio e cambaleei 2 passos para trás. Meu joelho bateu na quina da mesa de centro. Uma dor aguda percorreu meu corpo, e comecei a suar frio, quase caindo de joelhos. Julian estendeu a mão para me amparar, mas, no instante em que consegui me equilibrar, ele retirou a mão imediatamente. Em seguida, pegou um lenço e limpou a palma como se tivesse tocado em algo repugnante. Peça desculpas. Agora. Eu sabia que nenhum deles gostava de mim, mas realmente não conseguia lembrar do que havia acontecido. Não tinha como me defender. Tudo o que pude fazer foi abaixar a cabeça e pedir desculpas a Olivia. Desculpa, eu não quis te queimar. Vou tomar mais cuidado da próxima vez.
Olivia sorriu com desdém, incapaz de esconder a satisfação. Tudo bem, vou te perdoar desta vez. Mas se acontecer de novo... Antes que ela terminasse, minha mãe tomou a palavra. Se acontecer de novo, vou mandar você de volta para aquela cidadezinha perdida. Nunca mais coloque os pés nesta casa. Em seguida, dispensou-me com impaciência. Chega. Pode ir embora. Essa expressão vazia e estúpida no seu rosto está me irritando. Minha garganta apertou ao ouvir aquelas palavras, mas me forcei a segurar as lágrimas. Eu repetia para mim mesma que quando começasse a faculdade e saísse daquela casa, tudo melhoraria. Mal havia dado 2 passos quando Olivia me chamou. Maia, espera. Tem mais uma coisa. Reddit Contos e Afins. Parei e me virei para olhar para ela. Olivia cruzou os braços e ordenou. Vá até a mansão da família Sterling amanhã e desfaça o noivado. Julian ficou completamente decepcionado com você ontem. Ele não quer mais se casar com você. Só então Julian se dignou a olhar para mim. Maia, eu costumava pensar que você e a Olivia simplesmente não se davam bem, que era apenas um atrito normal entre irmãs. Nunca imaginei que você pudesse chegar tão baixo. Você jogou água fervente nela e ainda fez joguinhos manipuladores. Alguém tão desprezível quanto você não merece ser minha noiva. Pisquei 2 vezes confusa. Mesmo já tendo esquecido tantas coisas, aquelas palavras fizeram meu coração doer por um motivo que eu não conseguia explicar, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu devia ter amado Julian profundamente antes de começar a perder minhas memórias. Agora, porém, mal conseguia lembrar de qualquer coisa sobre o nosso passado. Sempre que tentava, tudo o que via era a imagem dele de costas para mim, frio e distante. Enxuguei as lágrimas com o dorso da mão e assenti. Está bem, eu entendo. Então peguei meu caderno e escrevi. 3. Cancelar meu noivado com Julian amanhã. Fechei o diário e estava prestes a pedir ao motorista que me deixasse no ponto de ônibus mais próximo, quando mamãe gritou. Pare aí, Olivia vai fazer compras esta tarde. Se quiser sair, encontre seu próprio jeito. Se você pegar o carro nesse calor, como a Olivia vai sair? Quis discutir. Quis perguntar à mamãe por que ela era incapaz de demonstrar o menor sinal de carinho pela própria filha biológica. Mas, quando me virei, vi todos reunidos, felizes e à vontade. Olivia estava aconchegada entre mamãe e papai, enquanto Julian permanecia ao lado deles. Eles pareciam uma verdadeira família. As palavras morreram na minha garganta. Sem dizer nada, tirei um chapéu de aba larga da bolsa e saí para o sol escaldante. Atrás de mim, ainda ouvi mamãe murmurar. Talvez isso ensine uma lição a ela. Então Julian acrescentou em voz baixa. Ela merece. Não havia transporte público dentro do condomínio, e o ponto de ônibus mais próximo ficava a cerca de 30 minutos de caminhada. Mesmo protegida pelo chapéu, eu sentia o calor irradiando do asfalto. Quando finalmente cheguei ao ponto, minhas roupas estavam encharcadas de suor, minha cabeça girava e eu mal conseguia me manter em pé. Depois de passar 1 hora em um ônibus lotado, corri até a cafeteria, troquei de uniforme e assumi meu posto na estação de bebidas. Fazia muito calor e, como as escolas estavam de férias, a loja estava lotada. Mal tive um segundo para descansar. Depois de preparar bebidas geladas personalizadas sem parar, minhas mãos já estavam completamente dormentes. O movimento só começou a diminuir entre 3 e 4 da tarde. Meu estômago vazio doía tanto que eu estava prestes a me esconder em um canto para comer algumas mordidas do meu pão quando ouvi a voz de Olivia. Ela balançava um cartão preto na mão, com um sorriso arrogante e provocador. Maia, desde quando funcionários podem descansar durante o expediente? Prepare 500 bebidas geladas personalizadas para mim. Quero as mais complicadas do cardápio. Uma colega de trabalho tentou explicar educadamente. Senhora, ela ainda nem almoçou. A senhora pode fazer o pedido no caixa, e outro funcionário cuidará dele. Olivia lançou um olhar gelado para ela. Eu perguntei alguma coisa para você? Quero que seja ela quem prepare tudo. Se ela não terminar, vou reclamar para a matriz e garantir que todos vocês recebam uma advertência. Eu não queria envolver meus colegas. Coloquei o pão de volta no balcão sem dar uma única mordida e me forcei a permanecer de pé, mesmo com a visão começando a escurecer. Eram 500 bebidas. Eu não conseguiria terminar tudo nem trabalhando até o amanhecer. Quando levantei os olhos, vi Julian parado atrás de Olivia, com as mãos nos bolsos. Ele observava tudo com absoluta indiferença, enquanto ela fazia de propósito a minha vida ainda mais difícil. Sem ter a quem recorrer, pedi ajuda. Julian, você pode falar com a Olivia, por favor? 500 bebidas. Ele me interrompeu antes que eu terminasse. Maia, pare de bancar a mártir. A família Bennett não precisa do trocado que você ganha trabalhando aqui. Você saiu naquele calor apenas para se fazer sofrer e depois dizer que a Olivia estava te perseguindo. O que foi? Não consegue mais sustentar essa encenação? Eu não conseguia entender de onde vinha tanta hostilidade. Eu só estava trabalhando para juntar o dinheiro da minha faculdade. Estava prestes a explicar quando Olivia perdeu a paciência. Vai fazer ou não? Quer que eu ligue para a matriz agora mesmo? Tudo o que pude fazer foi cerrar os dentes e continuar trabalhando das 3 da tarde até as 9 da noite. Mal consegui beber alguns goles de água. Meu estômago se contorcia de dor, e as cólicas ficavam cada vez piores. Um dos meus colegas tentou preparar algumas bebidas escondido para me ajudar, mas Olivia o repreendeu imediatamente. Quem ajudar também será denunciado. E assim continuei trabalhando, hora após hora, das 3 às 9 da noite, sem sequer conseguir beber água direito. Julian olhou para meu rosto pálido como papel com absoluto desprezo. Ele acreditava que eu estava fingindo mais uma vez.
Quando pediu ao assistente que supervisionasse a retirada das 500 bebidas, ainda fez questão de zombar de mim. Maia, eu realmente te subestimei. Você não sabe apenas fingir que é inocente, também é uma excelente atriz. Está tão desesperada para que eu sinta pena de você que seria capaz de trabalhar até morrer. Eu estava cansada demais para responder. Às 10h30 daquela noite, arrastei minhas pernas doloridas até conseguir embarcar no último ônibus para casa. Meu estômago já estava dormente de tanta fome, e minha visão escurecia de tempos em tempos. Pelo menos meu gerente me deu $100 extras por preparar o enorme pedido de Olivia. Isso era uma boa notícia. Seria suficiente para pagar uma semana de refeições no refeitório da faculdade quando eu começasse as aulas. Mal atravessei a porta de casa e ainda nem tinha tirado os sapatos quando senti um tapa violento atingir meu rosto, derrubando-me no chão. Minha mãe ficou de pé diante de mim, com a mão ainda erguida e a fúria estampada no rosto. Você perdeu completamente a cabeça? Olivia me contou o que aconteceu esta tarde. Você é a filha biológica da família Bennett e está trabalhando na estação de bebidas de uma cafeteria? Tem ideia de como isso é humilhante? Se algum dos nossos amigos visse você, eu nunca mais ouviria o fim disso. Você sabe de quem é a reputação que está arrastando pela lama. Fez isso de propósito para envergonhar seu pai e a mim. Segurei a bochecha ardendo enquanto o gosto metálico de sangue enchia minha boca. Mãe, não foram você e o papai que disseram isso? Vocês falaram que não pagariam minha faculdade. Eu preciso ganhar esse dinheiro sozinha. Meu pai permaneceu atrás dela e me deu um chute no ombro. Como você ousa responder? Maia, acha que eu não sei o que está tentando fazer? Está encenando esse sofrimento na frente dos outros para que sintam pena de você e nos pressionem a lhe dar algumas ações. Esqueça isso. Nunca vai acontecer. Saia da minha frente! Volte para o seu quarto! Não suporto olhar para você! O chute me fez encolher o corpo e perdi qualquer vontade de explicar. Cambaleei até conseguir me levantar e subir as escadas, segurando o corrimão para não cair. Quando ergui os olhos, vi Olivia parada nas sombras, perto da escada, observando o lado inchado do meu rosto com um sorriso satisfeito. Bem devagar, ela moveu os lábios e pronunciou uma única palavra. Vadia. Logo em seguida, correu para os braços de mamãe e papai, reclamando que queria seu smoothie premium de colágeno. Os dois imediatamente começaram a mimá-la, exatamente como sempre faziam. Olhei para trás uma última vez antes de fechar a porta do meu quarto. Sentei-me à mesa, abri meu diário e risquei o item número 2. Eu teria que encontrar outro emprego de verão. Lágrimas caíram sobre a página, deixando novas manchas de tinta. Larguei a caneta, deitei na cama e adormeci. Quando acordei na manhã seguinte, minha fronha estava molhada outra vez. Fiquei olhando para o teto durante um longo tempo. Ainda não conseguia lembrar por que havia chorado na noite anterior. Nesse momento, alguém bateu apressadamente à porta. Uma das governantas chamou do corredor. Senhorita Bennett, a senhora Bennett quer que a senhorita desça imediatamente. Quando entrei na sala de jantar, um homem sentado à mesa me encarava sem desviar os olhos. Não tive coragem de encará-lo de volta. Abaixei a cabeça e me concentrei no café da manhã. De repente, ele soltou uma risada de deboche. Quem você está tentando enganar deixando esse hematoma no rosto à mostra? Está tentando bancar a vítima de novo? Desista, Maia. O noivado termina hoje, você querendo ou não. Ergui lentamente a cabeça. Eu realmente não fazia ideia de quem ele era. Quem é você? O homem ficou imóvel por um instante. Logo em seguida, seu rosto se fechou de raiva. Uma governanta atrás de mim explicou em voz baixa. Esse é Julian Sterling, herdeiro da família Sterling. Ele é seu noivo. Julian pareceu ainda mais irritado. Sem se importar se eu havia terminado de comer, ele me puxou pelo braço, praticamente me jogou dentro do carro e arrancou em direção à mansão da família Sterling. Está fingindo de novo. Você faz ideia do quanto eu odeio essa sua encenação? Respirei fundo e tentei explicar com toda a paciência que ainda tinha. Eu realmente não estou fingindo. Estou doente, só não consegui me lembrar de quem você era. Julian soltou uma risada de desdém. Doente? Está com gripe? Febre? Quebrou algum osso? Qual doença você está fingindo ter desta vez? Abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. Eu não conseguia lembrar o nome da doença. Também não o havia escrito no meu diário. Para Julian, meu silêncio apenas confirmava que eu estava mentindo. Depois disso, ele não dirigiu mais nenhuma palavra a mim. Quando chegamos à mansão da família Sterling, ele me arrastou até a sala principal e anunciou o fim do nosso noivado diante da mãe dele. Ela olhou para mim e tentou intervir pela última vez. Maia, se você não quiser cancelar o noivado, eu posso... Balancei a cabeça e apenas repeti o que havia escrito no meu diário. Eu nunca mais vou amar Julian. Então vamos encerrar o noivado. A mãe de Julian permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de assentir, resignada. Achei que depois do fim do noivado, Julian ao menos deixaria de me tratar com tanto desprezo. Mas eu estava enganada. Durante todo o caminho de volta à casa da família Bennett, ele continuou com a mesma expressão fria e irritada. Eu também não queria mais ficar perto dele. Assim que chegamos, corri para o meu quarto. No instante em que abri a porta, congelei. O quarto inteiro estava revirado. As portas do guarda-roupa estavam escancaradas. Os cobertores haviam sido jogados no chão e meus livros estavam espalhados por toda parte. O cofrinho que eu guardava como um tesouro havia sido quebrado em pedaços. Olivia estava de pé sobre os destroços, segurando um maço de dinheiro enquanto sorria de forma triunfante. Mamãe e papai nunca dão dinheiro para você. De onde veio tudo isso? Maia, você realmente roubou? Instintivamente, avancei para pegar o dinheiro. Eu ganhei esse dinheiro no meu trabalho de verão. Devolve! Esse é o dinheiro da minha faculdade!
Olivia ergueu a mão, mantendo o maço de notas muito acima do meu alcance. Você acha mesmo que vai recuperar dinheiro roubado? Continue sonhando. Nós duas começamos a disputar o dinheiro. Naquele instante, ouvi os passos de Julian se aproximando pelo corredor. Maya, precisamos conversar. Antes que eu pudesse responder, Olivia puxou a porta e se jogou sobre os pedaços do meu cofrinho quebrado. O sangue começou a escorrer imediatamente pelos cortes em sua pele. Ela soltou um grito de dor. Maya, não me empurra! Olhei para Olivia, chorando entre os cacos espalhados pelo chão, e depois para Julian, que acabava de entrar no quarto. Reddit, contos e afins. Fiquei completamente paralisada. Julian correu até ela, pressionou a mão contra o ferimento para estancar o sangue e a tomou nos braços. Em seguida voltou-se para mim. Naquele instante, vi um ódio profundo em seus olhos. Mamãe e papai entraram correndo, atraídos pela confusão. Nem sequer perderam tempo me repreendendo. Correram atrás de Julian, cercando Olivia enquanto saíam às pressas. Fiquei imóvel, sem conseguir reagir. Antes mesmo que eu entendesse o que estava acontecendo, minha mãe me deu um tapa no rosto. Logo depois, meu pai começou a me socar e chutar. A Olivia só entrou no seu quarto para dar uma olhada, e você fez isso com ela? Você não tem coração? Sua inútil. Roubar não era suficiente? Agora também está machucando as pessoas? Saia daqui. Volte para aquela cidade esquecida. Você não é nossa filha. Meu corpo inteiro doía, e eu já não tinha forças para ficar de pé. Quando minha consciência começou a se apagar, um par de sapatos parou diante de mim. Julian se abaixou e me ajudou a levantar. Ele ergueu a mão em direção aos meus pais e falou em um tom quase gentil. Senhor e senhora Bennett, já chega. Talvez Maya não tenha feito isso de propósito. Vou levá-la para dar uma volta e conversar com ela. Talvez, depois de se acalmar, ela consiga explicar o que aconteceu. Olhei para ele com gratidão. Queria agradecer por ter me impedido de apanhar mais. Queria dizer que eu realmente não havia empurrado Olivia. Mas, quando encontrei seu olhar, senti um arrepio percorrer meu corpo. Em seus olhos não havia nada além de um desprezo profundo. Ele realmente me odiava. Julian me levou para fora da casa. Ao passarmos pela sala, vi Olivia deitada no sofá, enquanto o médico particular da família fazia curativos em seus cortes. Ela sorriu para mim de forma provocadora e acenou. Em seguida, moveu os lábios lentamente. Tchau, vadia. O céu estava quase completamente escuro, carregado pela ameaça de uma forte tempestade. Julian dirigia tão rápido que precisei segurar o cinto de segurança com força. Eu sequer encontrava uma oportunidade para explicar o que realmente havia acontecido. Depois de algum tempo, ele parou em um trecho deserto da estrada. A escuridão nos cercava por todos os lados. Eu não fazia ideia de onde estávamos. Só então Julian voltou a falar. Maya, pega uma coisa no porta-malas para mim. Obedientemente saí do carro. As primeiras gotas de chuva caíram sobre minha pele, frias como gelo. Eu acabara de chegar à traseira do carro quando ouvi um estalo seco atrás de mim. Era o som das portas sendo travadas. Virei-me imediatamente. Julian abaixou o vidro da janela. Seu rosto estava tomado pelo deboche e pelo desprezo. Para falar a verdade, eu quase senti pena de você quando nosso noivado terminou. Mas eu não imaginava que você ainda seria capaz de bancar a vítima desse jeito. Assim que chegou em casa, foi atacar a Olivia. Maya, você é realmente cruel. É isso que você merece. Fique aqui e pense no que fez. No segundo seguinte, ele acelerou. O carro desapareceu rapidamente na escuridão da estrada. Um trovão rasgou o céu. A chuva começou a cair em cortinas. Fiquei parada, sozinha no meio da tempestade. Foi só naquele momento que entendi o verdadeiro significado do sorriso de despedida de Olivia. Eles haviam me descartado como se eu não fosse nada. A chuva caía sem parar. Mamãe e papai estavam tão preocupados com os ferimentos de Olivia que pediram ao hospital que a mantivessem em observação. Mamãe sentou-se ao lado da cama, descascando uma maçã para ela, enquanto papai ajeitava cuidadosamente os lençóis, preocupado com o conforto dela. Julian permaneceu diante da janela do quarto, observando a tempestade em silêncio. Olivia deu uma mordida satisfeita na maçã e lançou um olhar para as costas de Julian. Julian, você a deixou naquela estrada abandonada nos arredores da cidade, não foi? Não há nada por quilômetros. Maya não vai conseguir voltar sem caminhar por pelo menos 2 horas debaixo daquela tempestade. Ela soltou uma risadinha de satisfação. Talvez isso finalmente lhe dê uma lição. Vamos ver se ela ainda vai ter coragem de me enfrentar. Julian pareceu perceber algo de repente. Virou-se para Olivia e perguntou. Você disse que entrou no quarto dela para procurar uma coisa. Então por que o quarto estava completamente revirado? E por que você quebrou o cofrinho dela? O sorriso de Olivia congelou. Era evidente que ela não esperava aquela pergunta. Seus olhos vacilaram por um instante, antes de ela se voltar para meus pais com uma expressão ofendida. Eu só estava curiosa para saber quanto dinheiro ela escondia. Não fazia ideia de que ela perderia o controle, começaria a quebrar tudo no quarto e depois me empurraria no chão. Julian, você não está achando que fui eu quem armou tudo contra ela, está? Mamãe e papai imediatamente correram para defendê-la. Claro que não. Julian, não pense esse tipo de coisa. A Olivia é uma menina tão bondosa, ela jamais faria mal a Maya. A Maya cresceu naquela cidadezinha esquecida e nunca aprendeu como as pessoas decentes se comportam. Ela inveja tudo o que a Olivia tem e vive implicando com ela. Julian ouviu tudo em silêncio, mas não continuou discutindo o assunto. Em vez disso, disse: Senhor e senhora Bennett, quando Maya voltar para casa, não batam mais nela. Depois de tudo o que aconteceu, acredito que ela já tenha aprendido a lição. Ela não vai mais incomodar Olivia. Meus pais permaneceram em silêncio,
e Julian interpretou aquilo como um sinal de concordância. Naquele momento, o Dr. Ellis entrou no quarto durante sua ronda. Enquanto trocava os curativos de Olivia, orientou: mantenha os ferimentos sempre secos e aplique a medicação conforme as instruções. Da próxima vez, tome mais cuidado por onde anda, senhorita Bennet. Evite cair sobre objetos cortantes novamente. Olivia assentiu discretamente. Mamãe suspirou com amargura. Se aquela garota horrível não tivesse empurrado Olivia, ela nunca teria se machucado. Essa menina é uma maldição para esta família. Tudo isso é culpa dela. A caneta do Dr. Ellis parou no meio das anotações. Ele ergueu a cabeça, ajustou os óculos e perguntou com um tom sério: empurrada? Senhora Bennet, esses ferimentos não são compatíveis com uma queda causada por um empurrão. Ele apontou para os cortes de Olivia enquanto explicava calmamente. Quando alguém é empurrado, a reação instintiva é tentar amortecer a queda usando as mãos ou os joelhos. Portanto, é nessas regiões que normalmente aparecem as lesões. Já os ferimentos da senhorita Bennet são superficiais e estão concentrados na parte frontal do corpo. Esse padrão é muito mais compatível com alguém que caiu deliberadamente para a frente sobre os cacos de vidro do que com uma queda provocada por um empurrão. O quarto mergulhou em um silêncio absoluto. Julian voltou-se imediatamente para Olivia. Pela primeira vez, ela demonstrou verdadeiro pânico. Doutor. Do que o senhor está falando? Foi ela quem me empurrou. Foi Maya Bennet. Ao ouvir meu nome, o Dr. Ellis franziu ainda mais a testa, como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa. Ele olhou para meus pais, ao mesmo tempo confuso e sério. Maya Bennet? É ainda menos provável que ela tivesse condições de empurrar alguém. Na verdade, eu pretendia perguntar sobre ela assim que entrei. Senhor e senhora Bennet, Maya foi diagnosticada com amnésia progressiva. Ela deveria ter voltado para uma consulta de acompanhamento há alguns dias. Onde ela está agora? Quanto mais o Dr. Ellis falava, mais preocupado ficava, e sua voz adquiria um tom de repreensão. O estado daquela garota é muito mais grave do que esses ferimentos superficiais. Como vocês podem ser tão indiferentes com a própria filha? Mamãe e papai ficaram atônitos. Amnésia progressiva? Era a primeira vez que ouviam aquele termo, e não faziam ideia do que significava. A expressão de Julian mudou instantaneamente. Ele segurou o braço do Dr. Ellis e perguntou aflito: Doutor, o que o senhor acabou de dizer? O que é amnésia progressiva? O Dr. Ellis olhou para o rosto de cada um deles e compreendeu imediatamente. Nenhum deles sabia. Ele soltou um longo suspiro. A amnésia progressiva é uma doença em que a memória do paciente vai sendo apagada pouco a pouco, como se alguém estivesse limpando um quadro branco. A pessoa começa esquecendo conhecidos e acontecimentos mais distantes. Depois, passa a esquecer as pessoas mais importantes da própria vida. Com o tempo, pode esquecer onde mora e até quem ela mesma é. Foi por isso que pedi que Maya voltasse o mais rápido possível para uma nova avaliação, para discutirmos as opções de tratamento. Também pedi expressamente que ela avisasse a família e retornasse para realizar mais exames. O Dr. Ellis encarou meus pais com evidente frustração. Nenhum de vocês percebeu que havia algo errado nos últimos dias? Ela não andava carregando um caderno para anotar tudo? Não precisava de alguns segundos para reconhecer até as pessoas mais próximas? Mamãe e papai permaneceram completamente em silêncio. Julian também. Naquele momento, todos perceberam. Eles haviam notado que havia algo diferente em mim. Apenas decidiram acreditar que tudo fazia parte de mais uma tentativa de chamar atenção e disputar o carinho que davam a Olivia. Mas nunca foi uma encenação. Eu estava realmente doente. Mamãe abaixou a cabeça, tentando falar. O rosto de papai perdeu completamente a cor. Eu vi ela escrevendo naquele caderno todos os dias. Nunca imaginei. Antes que ele conseguisse terminar a frase, um trovão ensurdecedor sacudiu o céu. O clarão de um relâmpago iluminou o quarto do hospital. Naquele instante, Julian percebeu o que havia feito. A tempestade, a estrada deserta, uma garota com amnésia progressiva. Eu não conseguia lembrar onde morava. Nem sequer conseguia lembrar quem eu era. E ele havia me abandonado sozinha no meio daquela tempestade. Droga! Julian praguejou e saiu correndo do quarto. Mamãe e papai olharam um para o outro e finalmente se lembraram de mim. Sem sequer pensar em Olivia, correram atrás de Julian. Rápido! Peguem o carro! Precisamos encontrar Maya! Ela ainda está lá fora! A chuva caía torrencialmente. 2 carros avançavam em alta velocidade pela rodovia deserta. Pouco tempo depois, chegaram ao cruzamento onde Julian havia me abandonado. Mas o lugar estava completamente vazio. Não havia sinal de ninguém. Julian abriu a porta do carro e saiu correndo para a chuva. Enquanto percorria o acostamento e os campos ao redor, gritava meu nome repetidas vezes. Maya Bennet! Mamãe também saiu do carro. Ela já chorava tanto que mal conseguia respirar. Onde está Maya? Onde ela foi? Por que não está aqui? Julian enxugou a água do rosto e tentou manter a calma. Voltou-se para meus pais e disse: Vou procurar pelos campos e pelas colinas ao redor. Vocês sigam pela estrada em direção à cidade. Talvez ela tenha tentado voltar para casa, ou talvez tenha se perdido. Liguem para os funcionários da casa também. Se Maya aparecer, peçam que entrem em contato comigo imediatamente. Mamãe e papai assentiram desesperadamente. Voltaram correndo para o carro e partiram. Julian seguiu sozinho pelos campos às margens da estrada. A lama afundava sob seus pés a cada passo. Mesmo assim, ele continuou procurando, encharcado pela chuva, enquanto gritava meu nome sem parar. Maya Bennet! A água gelada da chuva escorria pela gola de Julian. Mesmo em meio ao pânico, os mesmos pensamentos continuavam girando em sua mente.
Depois de tanto tempo sob aquela tempestade, será que eu estava congelando de frio? Alguém que mal conseguia lembrar da própria identidade devia estar apavorada depois de ser abandonada sozinha naquele lugar. Quanto mais Julian pensava nisso, mais desesperado ficava. Ele acelerou o passo, tropeçando entre arbustos densos. Maya, onde você está? Ele precisava me encontrar. Precisava me dizer, pessoalmente, que sentia muito. A tempestade chegou de repente, e da mesma forma, começou a perder força. Pouco mais de 1 hora depois, a chuva finalmente diminuiu. Mesmo assim, continuavam sem encontrar qualquer sinal de mim. Mamãe e papai chamaram a polícia. Os agentes começaram a analisar as imagens das câmeras de trânsito e de segurança da região, procurando qualquer pista do meu paradeiro. Julian também mobilizou todos os funcionários que a família Sterling podia disponibilizar. Eles vasculharam campos, barrancos e margens de rios, examinando praticamente cada centímetro da área. Mesmo assim, eu continuava desaparecida. Sem outra alternativa, todos voltaram para a casa da família Bennett, consumidos pela preocupação. Talvez houvesse alguma pista no meu quarto. Talvez em meio aos meus pertences encontrassem algo que indicasse para onde eu poderia ter ido. Quando abriram a porta, o quarto continuava exatamente como havia sido deixado. O guarda-roupa permanecia escancarado. As roupas estavam espalhadas pelo chão, e os cobertores continuavam amontoados em um canto. Foi então que Julian viu meu diário sobre a mesa. A brisa que entrava pela janela fazia suas páginas se moverem suavemente. Com as mãos trêmulas, ele o abriu. Mamãe e papai se aproximaram em silêncio. A primeira página dizia: 4º dia da perda de memória. Ensolarado. Hoje passei por uma loja no shopping e vi um vestido na vitrine. Achei lindo, mas era caro demais. Fiquei muito tempo olhando para ele. Depois, Olivia apareceu, e mamãe comprou o vestido para ela sem pensar 2 vezes. Minha memória está piorando. Nem consigo mais lembrar como era quando mamãe me amava. Julian virou outra página. 5º dia da perda de memória. Nublado. Julian veio à nossa casa hoje. Sentou no sofá descascando uvas para Olivia. Levei uma bandeja com chá gelado para os dois, mas ele nem olhou para mim. Apenas mandou que eu fosse embora. Doeu. Mas eu suportei. Na página seguinte estava escrito: 6º dia da perda de memória. Nublado. Hoje tentei imaginar o rosto de Julian, mas por mais que me esforçasse, não consegui vê-lo com clareza. Ainda bem. Em breve vou esquecê-lo completamente. Depois vieram as páginas mais recentes. 7º dia da perda de memória. Parece que estou esquecendo tudo cada vez mais rápido. 1. Nunca mais vou amar Julian. 2. Mamãe e papai não vão pagar minha faculdade. Lembre-se de ir à cafeteria às 10 horas para o trabalho de verão e juntar dinheiro para a mensalidade. 3. Cancelar o noivado com Julian amanhã. Julian virou mais uma página. Havia apenas uma única frase. Talvez ninguém me ame. Depois disso, nada. Somente manchas de lágrimas espalhadas pelo papel. Era como se eu tivesse parado de escrever no meio da frase, deixado a caneta cair e chorado até adormecer. Ao ler aquelas palavras, mamãe desabou. As lágrimas escorriam sem parar. Maya, eu estava errada. Eu estava completamente errada. Papai também não conseguiu conter o choro. Cobriu o rosto com as mãos, enquanto seus olhos ficavam completamente vermelhos. Naquela mesma noite, Olivia recebeu alta do hospital. O ambiente na sala era sufocante. Pela primeira vez, mamãe e papai olharam para ela sem qualquer sinal de indulgência. Mamãe permaneceu sentada no sofá, encarando-a com uma expressão dura. Olivia, vou perguntar mais uma vez. Foi mesmo Maya quem empurrou você naquele dia? O rosto de Olivia perdeu a cor. Ela forçou um sorriso e caminhou até eles. Mãe, pai, o que aconteceu? Por que vocês estão falando comigo desse jeito? A Maya disse alguma coisa, não foi? Ela sempre mente. Está tentando colocar a culpa em mim. Vocês não podem acreditar nela. Papai soltou uma risada amarga. Você ainda acha que isso tem a ver com uma disputa pela nossa atenção? Olivia, até agora você ainda pretende esconder a verdade? Julian permaneceu calado durante todo aquele tempo. Por fim, falou com uma voz fria. A casa da família Bennett possui câmeras de segurança. Como confiávamos em você, nunca sentimos necessidade de verificar as gravações. Mas, antes de fazer essa pergunta, assistimos a todas elas. Ele deu um passo à frente. É melhor você contar a verdade. Olivia tentou rir da situação. Que gravações? As câmeras devem ter falhado. Tragam a Maya aqui para me acusar na minha cara. Ela teria coragem? Julian ergueu a voz de repente. Olivia Bennett. Se continuar mentindo, eu não vou pegar leve com você. Foi só então que Olivia realmente entrou em pânico. Gaguejando, acabou confessando. Eu vi todo aquele dinheiro dentro do cofrinho. Achei que ela tinha roubado e queria desmascará-la. Depois, acabei caindo nos cacos do cofrinho. Enquanto a ouviam, mamãe e papai foram cerrando os punhos lentamente. Julian continuou interrogando-a, com a voz cada vez mais fria. E quando você disse que Maya jogou água fervendo em você? Olivia mordeu o lábio antes de responder contrariada. Eu vi que ela estava fervendo água e tentei assustá-la. Foi ela quem se atrapalhou e derramou tudo sobre si mesma. A culpa foi dela por ser tão desajeitada. E daí se ela se queimou, não foi como se tivesse ficado desfigurada. A expressão de Julian escureceu ainda mais. O que mais? Você também disse que ela empurrou você da escada. E que colocou um rato morto dentro da sua mochila. Olivia finalmente perdeu o controle. Está bem, eu menti. Fui eu quem se jogou da escada. Fui eu quem colocou o rato na minha própria mochila.
Foi tudo culpa minha. Eu odiava Maya. Não suportava ver nenhum de vocês dando atenção para ela. Eu queria que ela fosse embora. Eu queria que ela morresse. Mesmo depois de confessar tudo, Olivia ainda mantinha uma expressão desafiadora. Ela tinha confiança demais. Durante anos, mamãe e papai a haviam tratado como uma princesa. Ela acreditava que, mesmo depois de descobrir toda a verdade, eles apenas a repreenderiam por agir de forma impulsiva. E depois, tudo voltaria ao normal. Ela abriu a boca para adoçar a situação com algumas desculpas. Mas, quando olhou para meus pais, congelou. Os olhos deles já não demonstravam carinho nem indulgência. Restava apenas um ódio profundo. Pai! Mãe! Sua voz tremeu. A resposta veio na forma de um tapa. Mamãe bateu nela com tanta força que Olivia foi lançada contra um vaso ao lado do sofá. O vaso tombou e se despedaçou no chão. Mamãe tremia da cabeça aos pés. Cada palavra saía entre dentes cerrados. Não me chame de mãe. Eu não tenho uma filha tão cruel quanto você. Nós criamos você durante todos esses anos. Mesmo depois de descobrir que você não era nossa filha biológica, permitimos que continuasse vivendo nesta família. Mas não foi para que você humilhasse Maya e a tratasse como lixo. Papai deu um passo à frente e lançou um olhar cortante para Olivia. Saia. Saia desta casa. Olivia permaneceu caída no chão. Pela primeira vez, percebeu que realmente havia ido longe demais. Ela se arrastou até meu pai e segurou a barra de sua calça. Não. Pai, mãe, por favor, me deixem explicar. Meu pai afastou sua mão com um chute. Sua expressão era firme. Alguém tire essa garota daqui. A partir de hoje, Olivia Bennet não faz mais parte da família Bennet. 5 anos passaram em um piscar de olhos. Toda a cidade sabia que a verdadeira filha da família Bennet havia desaparecido 5 anos antes. Apesar das buscas realizadas por toda a cidade, ninguém jamais encontrou qualquer pista. A única evidência era uma gravação de baixa qualidade feita por uma câmera de segurança na estrada onde Julian havia me abandonado. Mas as imagens não mostravam o que aconteceu depois. Olivia Bennet, que um dia foi a filha adotiva mimada da família Bennet, foi deserdada publicamente. Suas notas sempre foram ruins. Mamãe e papai planejavam enviá-la ao exterior para estudar. Em vez disso, expulsaram-na de casa. Sem diploma universitário e sem o sobrenome Bennet para abrir portas, ela sequer conseguia encontrar um emprego decente. No começo, tentou pedir dinheiro emprestado aos antigos amigos. Mas todos já sabiam que ela havia sido deserdada. As pessoas que antes disputavam sua atenção passaram a evitá-la. Nos 5 anos que se seguiram, distribuiu panfletos nas ruas, trabalhou como promotora em casas noturnas e chegou a ser presa 2 vezes por furto. Morava sozinha em um apartamento úmido e escuro no subsolo de um bairro decadente. Todos os dias lutava apenas para conseguir dinheiro suficiente para comer. Às vezes, depois de beber demais, gritava para qualquer desconhecido que encontrasse. Dizia que era a verdadeira herdeira da família Bennet, que Maya era uma maldição, que Maya havia roubado tudo o que era dela. Ninguém acreditava. Quem conseguiria associar aquela mulher descontrolada à jovem arrogante e mimada que um dia fora conhecida em toda a cidade como a preciosa filha da família Bennet? Aos olhos de todos, ela era apenas uma mulher enlouquecida, falando sozinha no meio da rua. Durante aqueles 5 anos, papai envelheceu rapidamente, enquanto mamãe permaneceu doente e acamada. Os cabelos de Julian ficaram brancos quase da noite para o dia, no mesmo ano em que desapareci. A televisão exibia mais uma reportagem. Segundo as informações mais recentes, outra possível aparição de Maya Bennet, a filha biológica desaparecida da família Bennet, foi registrada hoje no lado oeste da cidade. A família Bennet e Julian Sterling correram imediatamente até o local. As imagens mudaram para o aeroporto. Vi 2 figuras envelhecidas e curvadas, ao lado de um homem de cabelos grisalhos. Em seguida, a reportagem mostrou o interior de uma delegacia. Os 3 encaravam uma jovem desconhecida. A esperança estampada em seus rostos desapareceu, dando lugar a uma profunda decepção. A repórter continuou em tom pesaroso. Infelizmente, a mulher não era Maya Bennet. Apontei para a televisão e me virei para Cole Mercer. Cole, essa Maya Bennet de quem estão falando sou eu, não sou? A mão dele parou por um instante enquanto servia um copo de água. Cole sorriu com suavidade e empurrou o copo em minha direção. Sim. Parece que a cirurgia realizada pelo Dr. Ellis foi um sucesso. Suas memórias estão começando a voltar. Peguei o copo e assenti. Sim. Depois que adormeci ontem à noite, comecei a lembrar de fragmentos dos meus sonhos. Lembrei-me do meu cofrinho. Da caligrafia trêmula no diário. E da tempestade em que fui abandonada. Cole me observou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar delicadamente. Você quer voltar para vê-los? Seus pais? E Julian. Eles quase enlouqueceram procurando por você. Balancei a cabeça. Um sorriso amargo surgiu em meus lábios. Não. Para quê? Levantei-me e caminhei até a janela, observando as pessoas que seguiam suas vidas lá embaixo. Mamãe e papai provavelmente me abraçariam, tomados pelo remorso. Pediriam perdão por tudo o que fizeram e prometeriam nunca mais colocar Olivia acima de mim. Julian seguraria minha mão, chorando, diria que passou anos me procurando e imploraria para que eu aceitasse ser sua noiva outra vez. Virei-me para Cole. Meus olhos já estavam marejados. Cole. Imaginei ouvir essas palavras centenas de vezes. Mas mesmo que eles realmente as dissessem agora, o que isso mudaria? Baixei o olhar para a cicatriz de queimadura em minha panturrilha. Quando Cole me encontrou à beira da estrada, o ferimento estava infeccionado depois de tantas horas exposto à chuva. Ele encontrou os melhores médicos. Garantiu que eu recebesse os tratamentos mais avançados. Mesmo assim,
A cicatriz permaneceu. Era como se tivesse sido gravada não apenas na minha pele, mas também na minha alma. Ela me lembrava constantemente de tudo o que Maya havia vivido, de todo o desprezo, de toda a solidão. Cole. Eu já não consigo distinguir se eles choram porque realmente me amam. Ou porque não conseguem conviver com a culpa. Mas isso já não faz diferença. Ergui a cabeça e sorri. Lágrimas ainda brilhavam em meus olhos. Obrigada por ter me encontrado naquela estrada. Cole sorriu. O homem que normalmente carregava um sorriso preguiçoso e brincalhão, agora me olhava com uma ternura infinita. Ele bagunçou meus cabelos com delicadeza, e depois me abraçou. Não diga isso. Você nunca precisa me agradecer. Depois que Cole me encontrou naquela noite, nunca cheguei a entrar na faculdade para a qual havia sido aprovada. Ele me levou imediatamente para o exterior. Primeiro você cuida da saúde. A faculdade continuará esperando quando estiver pronta. Meu tratamento durou 5 anos. Desta vez voltamos apenas para nos casar. Ficaríamos poucos dias antes de partir novamente. Durante o voo, peguei um jornal distraidamente. Na primeira página, vi a fotografia da mulher que um dia me espancou e me humilhou. Agora ela estava extremamente magra, deitada em uma cama de hospital, ligada a diversos aparelhos. Permaneci olhando para a foto durante alguns segundos. Meus dedos tremeram levemente. Cole percebeu e retirou o jornal das minhas mãos, preocupado que aquilo me machucasse. Segurei sua mão e virei calmamente a página. Outra manchete chamou minha atenção. A fotografia era granulada. Mostrava Julian ajoelhado diante de uma lápide recém-instalada. Nela não havia datas. Apenas uma única inscrição. Maya Bennett, esposa de Julian Sterling. Olhei para aquela imagem e, de repente, tudo pareceu ao mesmo tempo absurdo e irônico. Ao meu lado, Cole entrelaçou os dedos aos meus. René. Que tal passarmos nossa lua de mel na Nova Zelândia? O ar é puro. O mar parece não ter fim. É época da colheita de mirtilos. Quero levar você a uma fazenda. Vai fazer bem para sua recuperação. Sorri e apertei sua mão. A aliança em meu dedo refletiu a luz do sol. Maya Bennett havia ficado para trás. Eu escolhi um novo nome. René Bennett. René significava renascimento. Representava a vida que recuperei depois de sobreviver ao pior. Representava um novo começo que encontrei depois da escuridão. Outra primavera havia chegado. Apoiei a cabeça no ombro de Cole e fechei os olhos. Nunca mais sonhei com a garota que escreveu. Talvez ninguém me ame. Se um dia você procurar por mim, não me procure mais no vento. Eu floresci novamente em um lugar cheio de luz. Fim. Que Deus te abençoe.